brasileiro. Da Silva todo brasileiro é. Eu sou mais um brasileiro. Da Silva todo brasileiro é. Eu sou mais um brasileiro. Da Silva todo brasileiro é. Eu sou mais um brasileiro. Da Silva todo brasileiro é. Minha bisavó pariu um preto, pariu um filho da opressão. Escrava livre, uma negra linda, mucama cai na cama do patrão. Assim nasceu mais um da Silva, com braços fortes para trabalhar. Nome de índio, futebol pra passar tempo, sapateiro pra se sustentar. Plantou no chão raízes firmes, pra que eu pudesse chegar aqui. Amor, respeito, compaixão, palavras que com ele aprendi. Eu sou mais um brasileiro. Da Silva todo brasileiro é. Eu sou mais um brasileiro. Da Silva todo brasileiro é. Mas esse conto que hoje canto não é só meu não. É uma parte da história da escravidão. Negros africanos que chegaram no Brasil foram batizados por um padre imbecil. Passaram a se chamar e se espalhar em todo canto que há. História imposta pros negão herdar o nome do patrão e para eles trabalhar. Mas Silva tem a força da selva, foram amparados pelos deuses da floresta. Pelo tambor seus ancestrais manifesta, junto com os índios representam essa terra. Eu sou da Silva, eu sou zumbi, sou boitatá, eu sou saci. Eu sou carioca, sou gaúcho, sou paulista, sou baiano, amazonense, acriano. E não adianta nem tentar me negar, sou brasileiro e faço parte da cultura popular. Eu sou mais um brasileiro. Da Silva todo brasileiro é. Eu sou mais um brasileiro. Da Silva todo brasileiro é. Eu sou mais um brasileiro. Da Silva todo brasileiro é. Eu sou mais um brasileiro. Da Silva todo brasileiro é. Eu sou mais um brasileiro. Ah, mulher! Alô! Porra, vem aqui, irmão. Que honra. Pô, que honra ter você aqui, viu? Porra, do caralho. Aliás, eu vou pedir pra você tocar a primeira música de reggae que chegou na tua vida, antes de perguntar como que a música chegou na tua vida. Primeira música de reggae chegou na minha vida? A primeira. Antes de eu saber que era reggae, ou quando eu já sabia que era reggae? Que é a diferença. Antes de você saber que era reggae. Antes de saber o que era reggae? Eu sei que ela nunca mais apareceu na minha vida, minha mente novamente. Eu sei que o que ficou não desapareceu. A minha vida muda sempre lentamente, e como a lua que dá voltas pelo céu e mexe tanto com o presente quando ausente. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Não sou vidente, mas sei o mundo do seu coração. Permita que o amor invada sua casa de coração. Que o amor invada sua casa coração. Que o amor... E por aí vai, né? Porra, essa é uma puta música. Demais. Esse disco do Cidade te impactou? Que é o primeiro disco do Cidade com Tony Garrido, né? Eu tava tocando e tava lembrando que, na verdade, a primeira coisa que chegou ainda foi o Haas lá com Eu Vim Falar a Verdade pra Você. Eu tenho essa memória. Essa é a primeira que me pega também. Essa, assim, eu venho essa aqui porque eu lembro do aniversário da minha irmã. A gente morava numa casa pequena, em um quarto só, e a gente arredava a mesa. E tinha coisa do Tony, tem uma dancinha que ele dançava reggae puxando o pé pra trás, assim. E nós criança fazendo aquilo, então por isso que eu tenho essa memória, assim.
Por isso que eu toquei ela primeiro, mas eu acho que o Haas veio antes, assim, sabe? Ali... Quer dizer, eu acho não, mas eu tenho essa memória de ter escutado Falar a Verdade. Reggae mesmo, pra caralho, né? Pra caralho. Reggae, aliás, aquele primeiro disco é um disco histórico e fundamental pra história do reggae no Brasil, né? Com certeza. Tipo, ali tem o Falar a Verdade, que foi um clássico, mas assim, a mensagem, nada mudou. Nada mudou, os gafanhotos. Porra, maravilhoso. Demais, aquele disco é muito bom. Olha, eu vou rolar, não fica triste com a ampulhetinha. Não. Ela tem... Porra, aí tu me fudeu. Essa é 1 hora, né? É 1 hora. Se for, a gente roda. Porque assim, eu tenho explicado pra galera, porque, pô, vem aqui, sei lá, Máriozinho Rocha. Sim. Eu vou fazer uma de 4 horas agora. Claro. Deixa rodar a ampulheta. Vou rodar, mas 2 horas e meia às vezes conta bem histórias mais longas. Sim. Mas se a gente tiver que virar de novo, foda-se. É isso aí, tamo junto nesse. Então, irmão, me conta como que a música, assim, tua primeira relação com ela, seu primeiro encontro com ela. Bicho, é o seguinte, ó. A música é uma coisa bem interna, assim, minha. Eu tenho uma lembrança que eu não conseguia chorar quando pequeno. Assim, eu não tinha... Pra eu conseguir chorar, eu tinha que cantar o que tinha acontecido. A minha tristeza. Nem recém-nascido você chorava? Não sei, não lembro. Não. Toda mãe quer ter um da Silva, porra. Não. Quando eu era criança, assim, essa coisa de não conseguir alcançar a emoção, sabe? Tipo, aí meu pai me dava um tapa. Isso aconteceu uma vez. E aí eu, tipo, não consegui chorar e ter que... Então, hoje eu tava aqui, e aí o meu pai... E aí eu consegui... Assim, essa é a minha primeira lembrança que eu tenho com a música no emocional, assim. Mas o meu pai e minha mãe, eles sempre foram muito botequeiros. Talvez por isso que eu herdei esse boteco aqui também. E então eu tava sempre em show de voz e violão, a galera tocando em restaurante. E juntava 2 cadeiras pra dormir, enquanto meu pai e minha mãe estavam na saideira. E eu sempre pedia pra tocar, pra cantar. Sempre pedia pra cantar. Então, desde pequenininho, eu faço participação em show, assim. Tipo, eu e minha irmã. Minha irmã é também formada em teatro. Isso com quantos anos? 3, 4, 5? 4, 5. A partir dos 4, 5, eu acho que já rolava isso. E quais eram as músicas que você cantava? Zezé de Camargo e Luciano. Essas coisas que aconteciam, que era na época, assim. Inclusive, minha primeira participação, tipo, num palco... Foi aos 8 cantando Zezé de Camargo e Luciano num festival, num show de talentos, assim. Então eu sempre fui da cultura pop que tava acontecendo, assim, ali, né? Então tocava Zezé de Camargo e Luciano, sei, algum samba que acontecia na época, ali, não sei dizer bem o que era. Mas eu acho que essa foi o primeiro contato, assim, de estar no bar, de estar né, de gostar. Eu sempre gostei. E aí, aos 9 anos, eu ganhei um tamborim. E aí foi a primeira vez que eu subi num palco pra fazer um show com uma banda, que tinha a banda da 8ª série, da turma da minha irmã, num bar chamado Alcafir, um lugar que não existe mais há muito tempo. E aí foi a primeira vez que eu subi pra tocar. Aí eu lembro do repertório, pagode anos 90. A bruxa está solta, todo esse rolê. Você tocava bem tamborim? Não sei, eu tinha 9 anos. Acredito que... Que não, né? Mas eu lembro da ansiedade quando eu ganhei esse tamborim, porque eu fui comprar na loja e tinha que fazer um retorno, assim, na frente da escola onde a minha mãe trabalhava. Eu tava tão feliz com aquela porra, queria mostrar pra alguém aquilo, que quando meu pai tava fazendo retorno com o carro, eu abri a porta pra sair e saí rolando com o tamborim na mão. Porque eu gostava, eu sempre fui muito ligado, assim, a porra da música, assim, sempre me tocou muito, né, tipo, a minha emoção. Eu acho que esse foi o que é engraçado que esses instrumentos de pagode, samba, quando você vai no churrasco, todo mundo acha que sabe tocar, né? É foda. E na medida que vai todo mundo bebendo... Fica o tio tocando com o cotovelo. Não tem isso. O ovinho fora do tempo. Putz. Lá em Porto Alegre tem o tio do ovinho, cara. Que ele leva o ovinho pra todo lugar. E aí ele chega do lado dos batera e fica... E ele Mas tem ele uma tem performance. Tempo boa? Não. Não. Qual o nome desse cara? Não sei, a gente chama ele do cara do ovinho, porque ele tá em todo lugar com o ovinho. Ele vai normalmente, talvez o... Quantos anos esse cara tem? Ele é um cara mais ele velho. Fica do lado do batera na vibe. Isso, assim. Na vibe. E ele tem uma performance, assim, com 2 ovinhos. Tipo, 2 ovinhos que não se encaixam. E ele vai muito no Bar do Marinho, é um bar clássico lá de Porto Alegre. Que assim, a galera começa a chegar no bar umas 3 da manhã. Então, e quando rola a banda lá, que é mais cedo, ele chega do lado do batera, é horrível. E os bateristas já sabem que vai aparecer o sujeito do ovinho. Teve uma vez que um batera... meu, por favor, com licença, tá me atrapalhando. O bom é que eu vim num lugar que tem amplificador, o cara ele soa baixinho, né? Sim, eu acho que pro público não, mas o cara, imagina tu tocando batera.
e um cara do teu lado, assim. Com o ovinho fora do tempo. Qualquer coisa, não funciona, né? Não rola. Mas aí você compra o tamborim e aí... Eu compro o tamborim, faço... Eu me lembro desse show especificamente, não sei se eu fiz mais de um com essa banda. E aí, a minha irmã pede um violão, ganho o violão, eu peço pra entrar na aula de música junto, e meu pai diz, não, tu é muito pequeno, tu não vai seguir. A minha irmã fez um mês de aula e parou. E aí, aos 12 anos, eu não sei se eu pedi uma guitarra, alguma coisa aconteceu, e meu pai me levou numa loja de música e me disse assim, se tu fosse ganhar uma guitarra, qual que tu gostaria de ter? Aí eu quero aquela ali, era uma Eagle azul, assim, aquela ali. Passou um tempo, era meu aniversário, e o meu pai tinha um amigo que era músico e contratou o cara pra tocar, e o cara com a guitarra azul. Aí eu, tipo, já me saquei, cara. E aí tinha uma tia... Você sacou que ia ganhar o presente. Que eu ia ganhar o presente. E tinha uma tia, que é aquela tia que fica... Ih, será que essa guitarra é dele mesmo? Sabe? Entregando a tia o bagulho. do spoiler, né? Tipo, será que essa guitarra é dele mesmo, hein? Aí acho que não, né? E o cara, pode crer. E aí esse cara tocou, aí me deu a guitarra e foi meu primeiro professor dos 12 aos 13 anos. Aprendi meia dúzia de acorde. Julinho Sarassol, querido, demais. E aos 13 anos eu comecei a tocar em restaurante. Qual a primeira música que você aprendeu a tocar? Tinha pestana? Não, era essa aqui. Cara, por que a pestana é tão difícil no início? É tão ridículo, né? Eu acho que eu, como professor, assim, eu tento... Porque a gente quer apertar todas as cordas e não precisa, porque tu tá apertando as outras cordas aqui. Então tu tem que fazer a força aqui e aqui. Cara, mas é tão simples fazer a pestana, mas é tão difícil quando você tá começando, né? Mas não, sabe qual foi a primeira música? Foi... Nada mal, curtir o terra samba não é nada mal. Foi essa a primeira música que eu aprendi. Primeira música, hein? É legal, cara. Por que foi ela? Tava na revistinha, era porque mais fácil, ele me passou, tinha menos acho que era mais acordes. fácil. Tipo, ele me passou ainda meio errado, assim. Era Lá menor e Mi maior. E... talvez em algum momento um Ré menor. Que aí fica só no meio... quase a mesma forma, né? Tipo, Lá menor, Mi maior, Lá menor, Mi maior, Ré menor, né? Eu acho que foi essa escolha, assim. Eu acho que a primeira música que eu pedi pra aprender... Olha que louco, bicho, não tinha me dado conta. Eu acho que foi Sopra leve o vento, cresce pro mar. E era um reggae. Olha que loucura, tipo... essa música que viagem, bicho. Eu não tinha me dado conta. Tô contando pra ti aqui que eu me dei conta dos bagulho. Essa música é linda. Linda demais. Ontem eu toquei ali, né? Ela é demais. E a Marisa cantando ali lindamente, aquela performance é bonita pra caramba. É, bonito demais. E o Herbert também, por favor, né? É um compositor. É foda. O Herbert tem músicas lindas. Demais. Tem um disco que eu acho que chama Duas Luas, que eu gosto. 9 Luas. 9 Luas, que eu demais. gosto do disco também. inteiro. É o disco que eu mais Pra escutei. mim é o meu disco predileto do Paralamas, assim. Eu e não é muito querer falado. o que o vento não leva. Isso aí é a letra do Ted Correia, né? Sério? Não sabia. Sim. Essa? Essa letra do Teddy. É demais essa música. E pra mim é uma das melhores músicas do Herbert Viana. É a música 9 Luas, né? Eu quis querer o que o vento não leva, pra que o vento só deixasse que eu não quero. No céu havia 9 luas. O cara fez tudo pro amor ser seguro. Sim. Mas em alguma hora vai ter 9 luas no céu e você não vai conseguir controlar. Outra linda desse disco é Quando anoiteceu, nenhuma luz da nossa casa se acendeu. Demais, aonde cara. você estava, aonde estava eu. Pai, essa é linda demais, linda demais. Daria um disco seu cantando as músicas meio lado B do Paralamas que não são reggae, né? Com certeza. Porque são poucas. Com certeza. Mas nessa parte aí nenhuma é reggae, já é tudo meio canção romântica. A única né? que tem nesse disco, tem o cara que gosta do disco, né? É o La Bella Luna. É verdade. É a única, eu acho, que reggae. Mas não é um reggae como era lá em algum ponto. Selvagem era reggae mesmo. Selvagem né? era reggae pra caramba. Vem cá, nesse momento, assim, da Silva descobrindo a música, né? Qual foram os discos que te impactaram e como que você chega no reggae mesmo, assim? Antes de chegar no reggae, eu não tinha um disco. Assim, eu lembro do meu pai escutando os vinis, mas eu era da rádio. Eu acho que o meu reggae é pop ainda, porque é isso que eu sou da rádio. Eu sempre fui o popular do momento, que acontecia. Então não me lembro de um disco antes do reggae. É que eu também muito novo, né, cara? Tipo, eu tinha 13 anos quando eu comecei a tocar. Então não era uma coisa formada. Sob Todas as Forças é quando você tem quantos anos ali? 94 é quando eu começo a lembrar da vida. Eu nasci em 87. Putz, aí eu não sei... Tem que fazer as contas, eu sou ruim. Agora eu tô conseguindo entender você, porque na verdade você tem o disco do Cidade que bomba,
Aquilo é onipresente. E no sul tem uma cena reggae que já vem de um pouquinho antes. Sim. Que é um reggae pop. Né? Lá? O Papas é um reggae pop. Ah, sim, com certeza que é. Eu acho que eu não bandas... cheguei... Porque o Papas ainda, quando eu conheci o Papas... O próprio Armandinho é uma coisa que flerta com reggae tá. e é pop. Mas não antes... Desculpa, que eu tava no temporal, eu tava em 94. Não, com certeza. Eu fui do reggae porque já existia ali. O Armando, tava surgindo em 2000. O Armando, a Shima Roots, a Solarize. Eu ainda não conhecia bandas clássicas e que são do reggae de Porto Alegre, como a Motivos Óbvios e a Produto Nacional, tipo... Mas que são o reggae gaúcho, tá nessas duas bandas, assim, tipo... Como raiz, assim, um reggae mais roots, essas duas bandas. E sabe uma coisa que é curiosa, e eu não sei o porquê? Eu descobri o reggae roots indo surfar na Guarda do Embaú e no Jamaica, no Rosa. Sim. E eu sempre me perguntei por que essa parada tem aqui. Porque tinha muito mais no sul do que no Rio. Ah. E eu nunca entendi o porquê. Porque eu não sei porque tem ali no Rosa tem muita influência do Uruguai, do argentino. E lá não tem tanto reggae, então... Tem uma coisa que aconteceu no Rio Grande do Sul, que chama Luiz Wagner e Bedeu. Não conheço. Cara, isso é muito louco, porque o que chamam de samba rock aqui, lá a gente chama de swing. E esses caras eram os caras negros, periferia, Banda Pau Brasil. Todos esses caras vieram de lá e por exemplo, Como Eu Vou Deixar Você Se Eu Te Amo, é do Wagner. O Wagner é da minha terra, meu conterrâneo, morreu, querido pra caramba. E assim, eu não consigo falar da música do Rio Grande do Sul sem falar de Luiz Wagner, Bedeu e essa galera. O que acontecia? Aí a galera tocava samba, pá, coisa da guitarra, mandavam fazer as guitarras pra tocar, e aí chegou os Beatles. E aí, inclusive, assim, posso pegar aqui pra... Claro. A viagem do... Eu vejo a diferença, né, do... Luiz Wagner foi baixista da banda Zé Pretinho. E foi ele que disse assim... Jorge Ben, tu tem que tocar guitarra, não violão. Porque o Jorge Ben tinha aquela pegada mais aberta, né? E aí, a galera do Sul, os negros do Sul estavam tocando... Se fosse tocar isso aqui, ia tocar... E aí isso era uma outra levada. Então, aí surge essa coisa dos... É por isso que o Bebeto é amado lá, né? Claro, um monte de música do Bebeto é do Bedeu e é do não sei se um monte do Wagner, mas eu sei que do Bedeu ele gravou bastante coisa. E aí essa galera também era do reggae, a galera era do swing, galera negra também flertando com o reggae chegando aqui. O Wagner saiu de Porto Alegre muito novo, vem pra tocar na Jovem Guarda com a banda Os Beatniks, alguma coisa, não me lembro o nome da banda. Beatniks é a banda do Tim Maia, nada a ver. Mas então, o pai da galera dos KLB, que é empresário hoje, que é de lá também, eles tinham uma banda de rock instrumental lá. Eu acho que era isso, e vieram pra cá, na Jovem Guarda, e já começaram a tocar aqui nos programas de TV e ganharam espaço, né? E o Wagner tocou com a Vanderlé e tudo mais. E o Wagner viajou o mundo com o Jorge Ben, né? E o Wagner, antes do Wagner já tava rolando o reggae lá também, mas esse ano faz 30 anos, eu acho, não sei. Não quero dar informação errada, assim, porque esses caras são os caras que eu prezo muito, assim, né? Mas tem um disco chamado O Som da Negadinha, que é um disco de reggae, só reggae, que é do Wagner ao vivo. Então, é isso, eu acho que foi essa coisa da música preta que foi se apropriando, assim, aí o reggae tá lá. E o reggae de lá é diferente do reggae que a gente vê nos outros lugares. Eu sinto muito pelo frio, assim, que nem a gente vê o reggae, vai escutar Bob Marley e Steel Pulse. São duas coisas completamente diferentes, né? E o Steel Pulse tem essa coisa mais rocker, mais inglesa, assim, mais frio. E eu acho que o reggae do Rio Grande do Sul, nesse princípio, tem muito disso, sacou? E aí depois vem a Shima Roots, vem toda essa outra galera que é influenciada por essa galera, Armandinho, influenciada com essa galera da antiga também, mas moderniza a coisa, assim, né? Mas sim, aí, então, voltando à tua pergunta, eu acho que... Então eu tava surgindo todas essas bandas, Shima Roots, Armandinho, por lá, quem mais que tava surgindo na época, não me lembro do reggae. Mas me impactou o reggae num show da Tribo de Jah, cara. Que foi o seguinte, eu morava em Bagé e tinha 14 anos daí. Eu fui pra Praia do Cassino, que é uma praia perto ali de Pelotas, aquela região. E
E um amigo me convidou, disse, cara, vamos num show de... Olha, no interior o cara sai cedo, né? Vamos num show de reggae, da banda que tá mais estourada no Brasil. Chama Tribo de Jah. E eu não conheço, nunca ouvi. E ele, aquela música, Chamas da Babilônia. Não conheço. Ruínas da Babilônia. Falou o disco inteiro. Eu não conhecia nenhuma. Aí ele falou, aquela... a mais famosa tá tocando é o Reggae na Estrada. Eu falei, essa eu conheço. Aí, histórias curiosas desse dia. Porque eu ia sair de bermuda e camisa, e eu tinha 14 anos, minha mãe, não é capaz que um filho meu vai sair assim, de bermuda e de, cara, eu botei uma camisa pra dentro das calças, me vesti de sertanejo pra ir no reggae. Camisa pra dentro das calças, calça branca e sapatinhos samelo, saca? Sapato... Sim. Sei que sapato aqui. Tu foi o estrangeiro. Cara, e cheguei todo mundo de... que vergonha pra caramba, assim, né? Aquela coisa. Mas eu entrei no show da Tribo de Jah e não sabia uma música. Eu e a minha irmã, a gente saiu cantando todos os discos. Era 2000 anos. Era o disco ao vivo da tribo. A gente saiu cantando todas as músicas. A gente chegou na cidade, a gente alugou um CD. A gente alugou o CD da Tribo de Jah. Tinha isso, tinha. Lá? Daqui não tinha? Não, aqui tinha videolocadora, você alugava videocassete. Não, lá também, mas tinha locadora de CD. Aqui não tinha não, pelo menos eu não me lembro. Cara, aí... Era caro o CD no iníciozinho. Isso, né? Aí a gente alugou o CD da Tribo, o primeiro do Charlie Brown e o Lavota Novo dos Raimundos. Era isso. E aí a gente escutou mais aquele disco e a minha irmã pediu de aniversário. Não, eu quero o disco. Ou eu pedi, não me lembro quem foi. Um dos dois pediu o disco de aniversário. Cara, e deu. Assim, a minha vida, a partir desse dia, mudou. Com 14 anos, aí eu montei uma banda, um duo de reggae primeiro. Coisa do Acústico Lion. Era eu e o Lisandro, um amigo meu de bongô e violão. E aí foi chamando batera, montou a banda Acústico Lion. Aos 15 eu já tava... música autoral, tinha uma cena muito grande na minha cidade, assim, tipo, tocava banda de punk... Isso você já tava em Porto Alegre? Não, tudo em Bagé. Bagé tinha uma cena grande de música autoral. Tanto que tem um disco chamado Reunião 2, Reunião 1, Reunião 2, que juntava as bandas da cidade, um produtor, e gravava... as bandas. Então tinha banda de reggae, tinha banda de grunge, tinha banda... Todo mundo tocando autoral, era muito legal. E aí, então aos 15, aos 14, acho que eu gravei já um primeiro reggae. Aí aos 16 eu lancei meu primeiro EP. Aí já não tava mais na banda. Depois aos 19, lancei meu segundo EP. E aí foi quando eu fui pra Porto Alegre estudar música, né? Aí você resolveu ir pra Porto Alegre mesmo. Foi assim, ó, eu saí do colégio e eu gosto muito de biologia. E aí eu fui estudar biologia. Terminou? Não. aí eu tava fazendo... Eu fazia 3, 4 cadeiras. Biologia é muito difícil, bicho. Tinha uma cadeira que só existe lá, que é a cadeira de proctistologia. É o estudo dos protistas, mano. Cara, eu nunca consegui estudar sobre uma coisa que não dá pra ver. É doido. Não consigo, cara. E era assim, era vários protistas. E assim, muda uma coisa. Eu rodei na cadeira, assim. E aí, tava um dia, a minha irmã tinha saído muito cedo pra fazer faculdade de teatro. Então, minha irmã rodou o mundo, assim. E aí a gente conversando, eu falei, mas o que tu quer ser? Tu quer ser professor de biologia ou tu quer ser músico? E aí eu quero ser músico, mas não preciso fazer faculdade pra ser músico. Mas o que tá fazendo biologia? Tipo, né? Vem pra cá, vem morar em Porto Alegre. Mas quando você falava eu quero ser músico, você imaginava músico... Não, sempre imaginei compositor. Sempre artista. Sempre artista. Porque são caminhos muito diferentes, né? São. Tanto assim, tipo, eu toco assim, mas eu nunca fui um cara estudioso do instrumento. Sempre fui de tocar. Vamos fazer um som, tipo, se chamar o B.B. King, eu faço som comigo. Vamos fazer, vou aprender alguma coisa ali contigo, entendeu? Eu fiz um vídeo no canal. É engraçado que os vídeos mais importantes são os menos vistos, né? Mas é que é importante para vocês saberem que quem tá começando agora, que se você for querer aprender um instrumento para ser de uma banda, para ser um artista, é um determinado estudo, Total. Né? Mas se você quer um dia tocar com a Marisa Monte, ou com o Gustavo Lima, ou seja lá o artista mainstream que você quer, você vai ter que estudar muito, porque você vai ter que ser rápido, você vai ter que ser maleável, você tem que se adaptar a diversas formas de musicalidade, né? Total. São estudos muito diferentes. São muito diferentes. Então, e é engraçado que às vezes a pessoa... Eu sempre falo que sucesso é uma exceção, não só na música, né? Mas acho que na música ainda mais, né? Porque
pô, quantas pessoas não querem ser artistas, Total. né? Aí hoje, né, a gente tem os influenciadores que também podem virar artistas, então ficou mais confuso. Tem os BBB que viram cantor. Mas às vezes o cara quer só ter uma banda e aí em algum momento banda passa uma idade, já as bandas da galera começam a não querer mais ter banda e aí você virou um músico um pouco incapaz de virar guigueiro. Sim, total. Então acho que se você quer, você vai, né, você quer entrar na música e anyway, se a tua banda der certo ou não, você vai trabalhar com música, eu acho que tem que buscar um estudo mais formal, talvez não faculdade. Não, mas por exemplo, aqui no Rio tinha o Nelson Faria, que é um puta professor de harmonia. Tem que pegar um cara desse e aprender a ler, escrever, tocar. E tocar 8 horas por dia. Tocar. Exatamente. Tocar. Exatamente. Tem que tocar, tem que exercitar. Tem que exercitar. Ficar ali horas. Eu nunca gostei. Não sei se eu quis ser artista. Isso é vocação também, né? Pode ser. Eu nunca gostei, assim. Mas eu sempre gostei de escrever, né? Tipo, essa coisa de comunicar, desde sempre. Mas eu nunca quis estudar. Eu toco bem, mas eu toco assim, a coisa que a gente tava falando da poeira. Eu toco porque toquei todo mundo e vou tocar com todo mundo e peguei poeira, sacou? Tipo, então eu peguei malandragem pra fazer o negócio. Não vou passar vergonha. Mas foi na lenha, foi tocando, foi fazendo. Mas não é o cara que, tipo, sei lá, a gente tava falando do Rick de la Torre, né? Que são 3 gaúchos foda. O Alex Fonseca, o Adal Fonseca e o Rick de la Torre, 3 bateristas gaúchos. Ah, né? e o Kiko. Que é o Kiko que tocava com o. Sim, não, mas aí não é irmão, né? Esses aí são 3 irmãos. Eu não sabia. São irmãos. Adal, Rick e Alex Fonseca. Não tava ligado. E eu já vi diversas vezes, pra vocês entenderem, né, quem tá assistindo, como é diferente essa coisa de querer ser músico profissional mesmo. Do Rick ir fazer, sei lá, Titãs no lugar do Alex, ou Alex ir fazer Caetano no lugar e tipo assim, sem nenhum ensaio. Só. Então o Rick lá no Fagner, 70 músicas, do Alex ir fazer um sub sem nenhum ensaio. Putz. Isso é ser músico profissional, total. Que vai substituir o brother. Sim, 70 músicas. Provavelmente tudo escrito. Fagner brabo pra caralho. E os caras vão no avião, escrevendo tudo, ouvindo. E chega lá, 1, 2, 3, 4, o artista às vezes nem percebe que mudou o músico. É foda. Esse músico tem que estudar 6 horas, 8 horas por dia. Total. Por exemplo, eu não serviria pra fazer, tipo, eu não poderia acompanhar se qualquer outra pessoa aí, tipo, dentro do reggae, é claro que é um nicho, é um caminho, é um meio, que você é um entende estudo. muito bem aquele vocabulário, né? Isso, é um vocabulário, uma língua, uma linguagem. E essa linguagem é isso, eu conheço. Agora, eu não poderia acompanhar um Caetano da vida, um Gil da vida. Tá louco? Pegar a Gui do Gil é muito complexo, né? Tá louco. Esses malucos faz de um lugar do outro, sem ensaio, imagina. Eu nunca seria capaz de fazer. Eu também não. Porque eu não tenho memória. E o Rick faz sem ler, hein? Sério? Sub do Alex, sem ler nada. Porque eu tô falando do Rick de la Torre, porque é um amigo que eu amo muito. A gente tava falando agora. Você tava agora, que voltou pra Porto Alegre. A tua decisão de ser artista acontece quando você larga a faculdade e fala assim, vou viver de música? Não? Quando eu ganhei com 13 anos, eu comecei. Foi aí. Então ali você já tinha decidido. Não é uma decisão, não foi uma decisão. É como largar a biologia. Tipo assim, a minha irmã só me fez enxergar uma coisa, não é uma decisão. Tu quer ser professor, tu quer ser músico? Qual é Não, eu quero fazer isso aqui. Então, o que tu tá fazendo outra? Tá dispersando teu tempo estudando os protistas. O que tu tá viajando, sacou? Então, não chega a ser uma decisão. É isso. Quando eu ia pedir pra cantar, quando pequeno, é a coisa que eu mais gostava de fazer. Não foi uma decisão assim, eu quero ser músico, eu quero ser artista porque é famoso, porque fica rico, porque não é difícil. Entende? Não é isso. Já tava. Então... Só que aí a coisa do reggae, sim, tem essa virada de chave ali, os 14, não, é isso que eu quero fazer, né? E... Aliás, você é o único Rastafari que eu conheço que não fuma maconha, né? Eu não posso nem falar que eu sou rasta, porque não é. Eu uso dread, porque Rastafari é ligado a uma outra espiritualidade, um outro conceito, né? Mas eu uso dread e não fumo maconha. Eu sou um dos poucos. É raro, bem raro. É raro e é triste pra algumas pessoas. Algumas pessoas ficam tristes comigo. Como assim, bicho? Né? Ou vem me pedir fogo, ou me vender. Assim, mas baseadinho, não fumo. Puta, deve ser foda Blitz.
cara. Eu acho que se a gente for junto daqui até Florianópolis com a prancha no rec, a gente vai parar em todas as blitz. Pode ser. E o cara não vai ter jeito, ele vai ficar puto que não achou a maconha. Ele vai botar em mim. Ele vai olhar, ele vai... É foda. É foda. A coisa de me pedir não, seda. Se eu fosse policial, eu também ia te revistar. porque a galera fuma mesmo. Fuma, é isso. Tá ligado à cultura reggae, né? Tipo, desde antes, tá ligado à questão da filosofia, né? A filosofia Rastafari é uma erva que eles consagram, não é fumo, o pensamento é outro, né? Consagrar a ganja, mas é isso. Tanto que nas minhas músicas você não vai me ouvir falar de já ou de... Porque eu não faço parte disso, saca? Não tô ali. E até eu acho meio que uma apropriação cultural, assim. Eu não sou muito... Né? Mas eu acho que é uma apropriação cultural tu falar de uma coisa ali que talvez tu nem conheça mais profundo. Mandar um já assim, né? Isso. Eu não... Mas também quem faz também, né? Sou eu que vou julgar, né? Mas... Eu te perguntei essa coisa do reggae porque, assim, teve cidade que explodiu, mas se você for ver a história do Dread Lion... Aonde eles iam tocar Brasil mesmo era no sul. Sim. Tudo que tinha um quê de verão reggae era pra lá que começava o trabalho. Depois acabava explodindo em outros lugares, sim, né? Em 2000, essa década ali, no começo de 2000, porque foi, tipo, a tribo foi morar lá. Não sei se foi morar ou passou um tempo. Coisas que... As informações... O Mascavo é da onde? Mascavo é de... Brasília. Porque também tava sempre lá, cara. Tá sempre lá. A galera... Ontem tava fazendo... Hoje eu até tava falando com o Pereira, que trabalha comigo e trabalha com o Mascavo e trabalha com a Shima. Eu falei, meu, tipo, podia abrir esse show do Mascavo. Ele, amanhã? Sério que é amanhã? Porque eu tô aqui, né? Mas, tipo, Mascavo foi muito pra lá. Shima, o Naeá, que é aqui depois da ponte ali. Niterói. Foi pra lá direto. Eu fiz um sub com o Naeá uma vez lá. Você acha que o surf... Porque assim, o melhor lugar de se surfar no Brasil é o sul, né? Tem Noronha, mas o sul é... Ao longo de um ano inteiro é um lugar que tem mais onda, talvez, do Brasil. Você acha que essa relação do surf com Rosa, com Garopaba, com Floripa... Não sei te dizer. Porque o reggae... Eu nunca fui, por exemplo, para cidades do Nordeste, onde o reggae é presente, do Norte, né? Mas é o lugar que eu mais escuto reggae no Brasil... É em Florianópolis. Você vai comer um restaurante normal, um monte de tiozinho tá tocando Bob Marley. Tem muito reggae na ilha e tem muito reggae no caminho para Porto Alegre, Pode né? ser. Mas eu não sei se, por exemplo, Porto Alegre não... É que a Porto Alegre é mais estruturada, assim, talvez. Porque lá teve a Orbit, bem nesse momento dos anos 2000. Tem isso também, né? Teve a Orbit, então teve coisa acontecendo ali, né? Você tinha quantos anos na Orbit ali, quando o Teddy tava ali de AR? Quando o Teddy pegou depois ainda, né? Eu acho que uns 16... Então, na verdade, a tua vida profissional mesmo, como cantor autoral, já não tem a Orbit forte. Não. E aquela estrutura que foi muito importante naquele instante, né? Sim, porque ali todo mundo vivia de música no Rio Grande do Sul. Shima Roots, Tequila Baby, Ultraman. Videobaldi. Quem mais? Eu gosto de Videobaldi, eu acho legalzinho. Eu tinha assim. todos os CDs, cara. O Cachorro Grande. Né? Não sei se a Cachorro chegou a pegar a Orbit, hein? Não me lembro. Não, é porque Cachorro saiu. Sim, a Cachorro veio pra São Paulo, né? Pegou bem na MTV, né? Isso. Tinha uma banda que também fazia bastante... A Reação em Cadeia. Reação em Cadeia. Era toda essa... acústicos valvulados. Acústicos e valvulados. Então tinha todo esse rolê que era uma coisa assim... Cara, isso era como um show nacional pra nós, no interior. Tipo, sacou? Vai vir as bandas de Porto Alegre. Desde Porto Alegre, vai vir as bandas de Porto Alegre. Tocar aqui no interior. Né? Então era grande, aquilo pra gente era grande. E trazia uma esperança, assim, saca? Tipo, aquilo pra nós era famoso. Não, eu ia pra lá porque o meu melhor amigo, fora o surf, sim, que eu fui a vida inteira, o meu melhor amigo mora em Porto Alegre, então eu tinha essa memória afetiva. Ele sempre foi pra Porto Alegre e voltou na época de colégio, mais velho, e trazia os discos. Pode crer. Então eu sabia tudo da música pop do Rio Grande do Sul, né? Até uns malucos tipo Ney Lisboa, Ney Vansória. Ney Lisboa, eu toco no especial Ney Lisboa.
É demais, cara. É gênio, maluco, né? É demais. Assim, é um cronista da música, assim, é uma outra loucura. Harmonicamente é uma doideira, assim, pra tirar o som dos caras. Não pode ser isso aqui que ele tá fazendo, sacou? Tipo, ele é demais, ele é demais. E eu me lembro que tinha uma loja que chama Banana alguma coisa. Pode ser, eu não cheguei a pegar. Tinha uma loja que tinha, cara, você chegava lá, tinha tudo da música gaúcha, pop, eu comprava tudo, cara. Ultraman é uma banda que eu acho demais. E aí eu chegava no Rio, só eu e o Diego conhecíamos, né? Você sentiu esse fator longe demais das capitais quando você começa o teu trabalho autoral? Porque muitos artistas dizem que é difícil ultrapassar. Tipo, você pega Vitor Ramil, é um dos caras mais geniais da nossa música brasileira. E você vê que ele não adentra, né, o Sudeste como ele deveria. Cleito Cledir adentrou em algum momento, depois nunca mais. O próprio Nenhum começa bem, e depois, mas volta pra lá. O Nenhum na época da Orbit também foi. Porque aí depois o Teddy pegou e estourou, tipo, era estourado lá no Rio Grande do Sul. Mas aqui não. Aqui naquele disco Cardume, quando entra a sanfona que vocês chamam de gaita, ali aquele disco já não cola aqui e nunca mais nada entra. Mas aí tu consegue enxergar que é uma coisa que eu fico meio assim, rock gaúcho. Rock é rock, mano. Rock é rock. Não é isso? Só que aí, eu acho que o fator longe demais das capitais é porque assim, a gente precisou se afirmar nesse lugar do rock gaúcho porque a gente estava longe daqui, longe do centro, saca? Mas o que aconteceu? Por exemplo, é difícil o Vitor, alguém do centro, do nordeste, do norte, se identificar com o que o Vitor canta, porque ele tem a questão a estética do frio. Tipo, a estética do frio só vai funcionar no Rio Grande do Sul, porque é frio, sacou? Nem Santa Catarina vai funcionar, né? Ele vai cantar, você vai pegar alcei a perna no pingo. E não sabe, quem é que sabe o que é pingo? Né? E saí sem rumo certo, olhei o pampa deserto e o céu fincado no chão. Né? Quem é que sabe o que é o pampa? Quem é que já conheceu o pampa? Né? Pro centro. Então isso não vai funcionar. E eu acho que às vezes é um erro da galera do Rio Grande do Sul. Porque aí como se formou só que esse mercado não existe mais. Teve um tempo que isso funcionou. Só que agora não funciona mais, porque não existe mais a Orbit, não existe mais tinha uma rádio que tocava lá as bandas de todo mundo, as músicas de todo mundo. Era Ipanema. Ipanema, tá não existe. Eu não sou bobo não, cara, porra. Sou ligado nessa Não existe cena. mais a Ipanema. E a Ipanema era uma espécie de, pra quem é mais velho, a Fluminense daqui. Pode ser, né? Que era a Rádio Niterói. A Rádio Fluminense justamente era a Ipanema. Uhum. Era uma rádio de Niterói que tocava as demos. Então, praticamente tudo do rock nacional tocou primeiro abria, né? A Ipanema fez isso desde os anos 80, com TNT, Cascaveletes, porque essa galera também deu um rolê pra cá. Né? Tem um maluco, De Fala. Ele... Esse é um abre portas aí. Isso, o De Fala foi uma coisa que eu não conheci muito, tá? Eu acho ele muito maluco, apesar, todo mundo acha ele um gênio, assim, eu não conheço, assim, né? Mas todo mundo acha ele um gênio e ele vem pra cá e ele tem rolê aqui e ele, como é que é o nome? Educar, né? E... Só que o Educar é um dos primórdios ali do negócio do rock. Ele, a Biba foi minha colega na faculdade. Mas aí teve toda aquela cena dos 80 ali, do rock que deu uma saída, veio pra cá, mas que foi quando o Cleito Cledir veio também, que era essa mesma época com os... Como é que é o nome da banda deles? Era os Almôndegas. Almôndegas, isso. Foi quando essa galera saiu, mas voltou. E aí ficou isso. E depois aí a música baixou, aí depois voltou com a Orbit, e agora... Por que você, olhando como gaúcho, assim, apaixonado por música... Por que o Engenheiros conseguiu e o Nenhum não conseguiu? Falo dos dois porque os dois, por exemplo, nos anos 80, quando sai o Rock Grande do Sul, ali naquele instante, a gente tem... aliás, eu lembrei que Segurança é uma espécie de um reggae e Sopa de Letrinha é uma coisa... Você precisa de alguém... não é um reggae, mas ele... Mas é que o guitarrista... Como é que é o guitarrista do Engenheiros, o primeiro? É o Lix. O Lix, ele e o Ney... O Ney... Tem reggae pra caramba. O Ney Lisboa. E eles compunham muito juntos. Olha, eu não sabia disso. Tem coisa, não sei se muito, mas tem coisa que é dos dois. Por exemplo, não vou me lembrar agora. Mas eu acho que daí que vinha essa coisa. Tinha coisa do Bebeto Alves, que faleceu agora também. Também curtia reggae.
E eu acho que ali era meio que a galera do Bonfim que não era do rock. E o baixista, o primeiro baixista, que só tá no primeiro disco do Engenheiros, ele tinha uma onda reggae interessante, né? E aí quando inverte... Tanto que o segundo disco do Engenheiros, eu nunca vou me esquecer, eu comprei. Qual é o segundo? É o Amarelo. O primeiro é o Pop é Pop? Acho que é... Que isso, cara? Eu não sei. Não, o primeiro a indignação dele. Que isso? O primeiro é aquele que eles estão com uma mata atrás, assim. Porra, esse aqui, ó. E aí eu comprei o segundo e foi a única banda que eu me lembro que no segundo disco o baixista sai, o guitarrista vira baixista, os caras crescem a barba, era um negócio assim, eu falei... Pô, que banda é essa, cara? É o Engenheiros mesmo? Sim. Porque eu ainda não era tão fã. Quer ver, ó? É esse aqui, ó. Porra, cara, o Pop é Pop é o primeiro. Não. É o primeiro que eu escutei. Eu sou fã de Engenheiros. Pois é, não, de Deus. Não faz esse insulto. Não, o primeiro é esse aqui. Cara, ó. Mas assim, da tua pergunta, deixa eu pensar. Bom que tá virando um papo com o da Silva sobre a música gaúcha, né? Que é maneiro também, a gente tá falando sobre isso. O primeiro é esse aqui. Que é o Longe Demais das Capitais. Esse disco é bonito, mas olha, né? Só, tá o baixo. Os caras são tudo boyzinho. Sim, tu sabe a história da banda, né? Não, boyzinho no sentido tudo sem barba. Sim, tipo, jovem. Só, deixa eu ver se tá tocando aqui. Não, mas aí... Olha lá, eu acho que era meio... Tem essa onda do baixo de pausa. Era diferente, né? E aí quando entra no disco 2, que aqui não tem as fotos, já não tinha a capa deles. Sim. E aí eu me lembro que eu criança abri o encarte, eu falei, esses caras não reconheci. E aí já não tinha o baixista. Aí já tava o Humberto já. Um negócio muito doido, assim, virou outra banda, né? Que loucura. Mas você falou o que... Não, sobre isso, assim, eu sou suspeito, assim, pra dizer, porque eu gosto, que nem tu, eu gosto muito de Engenheiros. É ainda uma das coisas que eu começo a escutar, tipo, em 94, que eu tava te contando ontem. Eu saía com o chevetinho do meu pai e tinha 2 fitas, uma era Raul e outra era Engenheiros. Então eu ficava escutando isso. E o Nenhum... Eu não sei, cara. Tipo assim, é difícil porque Nenhum é uma banda de qualidade pra caramba, tocava né? As duas, bicho. Nessa época aí que saiu esse primeiro disco, tocava Camila pra caralho. E tocava a... Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Acho que essa tocou muito, porque ela era tema de um personagem que era aquele... Puta, eu adoro esse cara, esqueci o nome dele. Que o cara foi um malucão, que era a música dele com a namorada na novela. Então, tocou muito. Então essas duas tocaram muito, muito, muito. Aí quando tem virada de música, de trabalho, entra o Astronauta de Mármore, do que tocou pra caralho. E aí eu não me lembro qual foi a próxima do Engenheiros, mas se eu não me engano ali tem Terra de Gigantes, é uma dessas. Sim. Tocou pra caralho. Aí tem uma hora que o Papas não encostou. O Nenhum não vira mais nada. E o Engenheiros continua com dia me disseram. Eu acho que talvez seja isso, né? Tipo, a canção não chegou. Eu boto a culpa na sanfona. Pode ser, regionaliza a coisa. No meu papo com o Dudu Borges, eu achei tão foda isso, porque às vezes o artista entra no estúdio pra fazer um som, né? Raramente você faz um trabalho de branding antes, estrutura o que você quer comunicar, e aí chama um produtor e fala, produtor, eu quero contar essa história aqui. Sim. E os artistas se emocionam muito no processo. Aí alguém faz aí você fala, pô, isso do caralho. Aí o disco de repente vira tudo em torno daquilo ali. Sim. E eu me lembro que o Dudu, quando eu pergunto uma história pra ele, em algum ponto da entrevista, ele fala, não, cara, agora eu não vou lembrar exatamente. Ele falou, eu pedi pro cara fazer a sanfona de um jeito que misturasse um pouco a sanfona do Nordeste com a sanfona do não sei o quê, porque aí seria uma sanfona que entraria no Brasil inteiro. E aí você olha e fala, puta, olha essa cara do Dudu. Sim. Se eu faço muito assim, fica muito gaúcho. Total. Não toca na rádio. Um shot gaúcho, um shot... E aí eu achei genial, são coisas geniais, cara, que você fala assim, aquela, pô, é bem tocada pra caralho, né? É bem tocada. Mas o disco Cardume não rolou. E dali pra frente nunca mais teve um single do Nenhum fora do eixo Rio-São Paulo, fora do Sul. Que ano foi isso? Porra, cara, Cardume, o Renato deve saber. Sabe que ano era? Cardume e Renatinho. Porque o... Hã? Eu acho que deve ser 90. Pode 90? ser.
Porque Astronauta de Mármore ele tocou pra caralho. Esse Cardume, eles ainda trabalharam uma música, então eles foram no circuito TV, mas dali pra frente nunca mais. Eu acho que depois eles, no Rio Grande do Sul, pelo menos, ressurge mais quando a Orbit... Eu não sei também... Eu não posso dizer que eu era muito jovem. Mas assim, também né? o cara é o AR da gravadora. Mas antes, cara... E ele é o artista. E... antes, eu acho que antes, assim, quando eles lançaram o seu... Flores na cabeça... Tipo, estourou de novo, assim. No sabe? Sul, né? No Sul, é. E é muito doido, assim, porque essa história do reggae, né? Eu não, fiquei no reggae, com 17 anos eu conheci Beatles e Beach Boys. Putz, aí mexeu Aí com a minha cabeça explodiu harmonicamente, assim, sacou? Beach Boys É fantástico. Você sabe que esse disco da Dora que a gente gravou lá no... Você viu aquele filme? Qual? Do Beach Boys? Não. Não, pô, tem que assistir. O cara era muito louco, né? Um deles, o cara completamente... Fora. Não, maluco mesmo. Sim, sim. Ouvia coisas, assim. E a gente gravou a Dora no mesmo estúdio que foi gravado o Pet Sounds. Ah, o Pet Sounds é demais, né? Esse disco é isso. Tem a lenda que o Paul McCartney foi no estúdio, ouviu... Ah, tem. E foi o Sgt. Peppers, né? Tem essa Nunca viagem. saberemos se é verdade ou não. E foi essa loucura. E eu tinha uma banda que eu tocava lá, que era a banda... Morou aqui no Rio, inclusive. Era uma banda de bem novos, assim. Banda Vitamina, são 3 amigos meus. E depois virou banda Chapa Dubs, depois Chapa, né? E foi assim, era Chapa Dubs que eles tocavam reggae também lá. E aí eu toquei baixo durante um tempo. E aí, os Beatles chegaram, assim, pra nós todos. E eles piraram muito nisso, eu tava tocando com eles. Então a gente tirou, sei lá quantos discos, eu tocando baixo, tirando os discos dos Beatles e começando a tocar. Cara, aquilo... Cara, me levou pra outro mundo melódico, harmônico. Você ouviu o Easy Star All Star? Sim, total. Eles tocando é demais, foda, né? É demais. Outra viagem harmônica e melódica também, né? E aí, quando eu chego em Porto Alegre pra fazer a faculdade, eu encontro meus 2 companheiros, meus irmãos, Felipe Narciso e Lucas Kinoshita, que a gente forma a Trem Imperial, minha banda que eu tava... E a Trem Imperial tinha essa pegada de reggae rock. E a gente brincava que entrava... era um trem, né? Que de um lado entrava um jamaicano, do outro lado entrava um lord inglês. E se misturavam ali dentro e saía um som, que era o som da Trem Imperial. Então com a Trem Imperial a gente lançou... Em 2012, a gente lançou um EP chamado Ser Feliz, que tinha essa coisa reggae... Já mais ligado na onda do Steel Pulse, assim, aquelas bateria mais quebrada. Tudo diferente, as células rítmicas de bateria. Tum, pá, tum, 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 pá, tum, 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 pá. A gente viajava nisso, era um trio. E tu tocava baixo? Não, eu tocava guitarra. Aí eu toco guitarra. A gente lançou esse EP em 2012 e a gente só foi conseguir gravar o disco, lançar o disco em 2016. Que foi o disco Louca Viagem, um disco massa, assim, de escutar. Tá ligado? Uma obra assim, tipo, que legal que eu fiz isso aqui. Tem uma sabe? música desse álbum que você saiba tocar ainda? E que dê pra detectar esse momento Inglaterra, Jamaica. Vamos ver se eu consigo. Fazer umas melodias altas pra caralho. Não, mas também se você não conseguir, tá de boa. Suspiro, sombras do que sou, respiro o ar de quem já fui e venho consertar o que não pude ser. Porra, legal, hein? Traços do tempo é o que sou. Um destino vento sem direção. Porra, legal, bicho. Combinação E entre... os meus passos passados passeiam quebrando os meus dias. E o futuro flutua, fluindo, quebrando estrutura. Que isso, bicho? Isso é bom pra caralho, irmão. Na hora certa. Aí não me lembro mais. Esse disco tá no Spotify? Tá.
Qual é o nome? Louca Viagem. Porra, bom pra caralho isso aí. Cara, é engraçado que tem uma coisa a viagem do Samuel Rosa, quando ele entra numa de fazer música com o Nando, e a influência deixa de ser Jamaica, etc, passa a ser Minas, né? Sim. Porque isso também tem um pouco de música mineira, né? Tem. A Trem Imperial, a gente fazia assim, ó, era isso com música brasileira. Então a gente... Como é que é o nome do compositor do Trem Azul? É Elo Borges? Não, é o carequinha... Peraí. Olha aí, Trem Azul. O Trem Azul é o... É o Beto Guedes? Não é nenhum... É um Wagner Tiso? Não, é um cabeça branca que tem uma editora. É o... Puta que pariu, que é o dono da Dubas, né? Eu acho que é... Ronaldo Bastos. Ronaldo Bastos. É que eu não sei, fecha. A gente tinha uma versão pra Trem Azul que era do caralho, em reggae. Porque tinha essa coisa... Cara, eu sou apaixonado por melodia. Né? Dá pra ver essas brincadeiras, essa música. Tipo assim. Caralho, aí volta a ter esse tipo de influência nas coisas que você faz novas, cara. Porque isso é bonito pra caralho e comunica com muita gente que gosta de muita coisa que não é reggae, sabe? Mas tu sabe que a gente ficou num... Por exemplo, a Trem Imperial ficou num limbo. Porque assim, dizia, um show de reggae. A galera do rock não ia. Aí a galera do reggae que ia, não entendia. Sim, a gente ficou num... Não é que não entendia, né? A gente ficou num limbo, assim, de não ter uma identidade. Apesar de ter muita identidade sonora. E aí, eu não sei se isso nos atrapalhou ou... Saca? Esse disco, ele foi indicado a 5 categorias do Açorianos. Eu não me lembro as 5, mas ele foi indicado, não ganhou nenhuma, mas foi indicado a 5. Tá som foda mesmo. E, cara, e a mix, a gente produziu, aí quem fez pós-produção foi o... Porque a gente gravou o trio ao vivo, depois foi fazendo... Foi o... como é que é o nome dele, cara? Meu amigo. Esqueci agora. Vou lembrar. E aí... E a mix e a master... Não, a master quem fez é um argentino. Não vou saber o nome do cara também. Mas ele é meio que o coordenador dos técnicos do mundo, assim, tá ligado? A gente fez lá na Argentina um estúdio muito foda, assim. Eu sou fã dessa mix, dessa master. Porque ela é forte, mas não é apertada, saca? Tipo, tu consegue sacar uma espacialidade, assim, um bagulho... Eu gosto Você gosta do Fito Paz? Pra caralho. Aprendi a falar espanhol com ele. Cara, Fito Paz é tipo foda, assim, né? Conheci... Antes... É que é doido, né? Mas assim, essa coisa em Bagé, antes de chegar... Porque Bagé é fronteira com o Uruguai. Antes de chegar qualquer coisa brasileira, a gente escutava o que tava tocando no Uruguai antes de chegar as coisas do Brasil, sabe? Porque era do lado. Olha só. Então, os reggae em espanhol, Fito Paz... cara, Fito Paz é a minha adolescência, assim, tipo, eu sei tocar várias, sou apaixonado, 11 6, en un café se viram por casualidad, cansados en el alma de tanto andar, e por isso eu gostaria, eu quero ver se eu gravo uma das minhas músicas em espanhol também, né, desse próximo O Charles disco. Garcia, você conhecia também? Não, eu não escutei tanto. O Charles é uma coisa mais... Todo mundo lá, quando eu falo que eu prefiro o Fito do que Charles, os caras ficam muito puto comigo, né? Muito. Mas eu não sei se foi porque eu escutei mais, eu realmente não conheço tanto a obra do E às vezes não conecta, simplesmente. Tipo, por exemplo, eu consigo ver que Milton é um gênio. Mas eu nunca consegui me conectar. Eu fico me dizendo meus amigos que amam, eu fico, cara, qual que me dá o disco? Saca aquele disco? Você sabe que eu amo muito mais o Milton nos 2 discos do Clube da Esquina. Eu também, é isso. Do que das coisas solo. Eu também. Mas se eu for num show, eu vou emocionar com toda coisa, várias músicas solo. Mas assim, a minha história com o Milton é a história daqueles discos do Clube da Esquina. Eu também. Como a minha história com o Caetano é muito ali daquela época de circulador ao vivo, 4 anos, 5, 6 pra trás. Tipo, sei lá, 10 pra trás. Aí o Transa depois a gente foi descobrir, porque aí virou cool e etc. É um disco legal também. Mas aquele momento circulador ao vivo ali do Caetano, que eu, né, tipo, pra mim é uma obra-prima. Aqueles 10 discos antes ali. Tem isso, a gente às vezes se conecta com um momento do artista, uma faceta da história toda, né? Um pedacinho. Eu amo o Djavan. Eu amo o Djavan. Faz horas que não escuto, mas eu amo. Coisas de Acender. Aqueles 2 ao vivo. Sim. Porque as releituras das músicas antigas... Eu gostava do Faltando Pedaço. É bom. E o vinil era lindo demais. Eu não sei se era todas as...
todas as edições, mas eu tinha um que tu puxava o disco e tava faltando um pedaço no meio, assim. Esse eu não tive. Cara, era demais, cara, porque tu puxava assim, tava ali o disco e tapava um buraquinho. Aí quando tu puxava o disco, ficava um buraco ali, se faltando um pedaço. Aí, eu acho que caralho, né? A ideia é boa, né? É, ideia é boa pra caralho. E a música faltando um pedaço é demais. E tem nesse mesmo disco tem Cuidado, um pé de milho. Melodia é foda pra caralho. O Djavan é fora da curva. Mas o que eu tava te dizendo do Ronaldo Bastos, aí ele, escutou a música. Ou ele não sei se chegou a escutar, ou ele ficou sabendo. Eu sei que ele tava na festa da música com a gente. Cara, gravem essa versão. Trem Imperial era muito massa com essa coisa da música brasileira também. Era essa mistura, assim, tipo, né, mesmo. E é um baita de um discão, assim. Fico feliz de ter feito. E aí a dificuldade de estar lá em Porto Alegre, por exemplo, de não conseguir fazer isso chegar nas gravadoras aqui. Mas eu acho que também, assim, é o que eu sempre tento imaginar que é uma construção de caminho, né? Passo a passo. A gente pensou em vir morar em São Paulo. A banda lançou o disco e logo acabou. A gente lançou no Teatro São Pedro, lotado, tem vídeo na internet, tudo. Teatro São Pedro lotado. A gente rodou o Brasil, a gente fez Argentina, fez Uruguai. E logo, 2016, a gente lançou, em 2017 a banda acabou, sabe? Foi meio assim. Por que acabou? Porque assim, a gente chegou num teto, assim, né? A gente fez tudo que podia ter feito em Porto Alegre. E a gente não conseguia, assim, esse era o meu sentimento, tá? A gente não conseguia ir mais pra frente. Eu tava com um show no Teatro São Pedro, outdoor pela cidade, uma galera conhecendo a banda, e eu, cara, não tinha dinheiro pra comer. Sacou? E eu realmente não tinha dinheiro pra comer. Eu cheguei num dia que eu morava em um amigo, a gente juntou moeda. Vamos comprar uma lentilha. A gente fez uma lentilha com um pedaço de pimentão pra comer e foi aquilo, sacou? E eu tava indo ensaiar pro show da Trem Imperial, que ia ser no Teatro São Pedro, polpa. A gente super arrumado, com figurino, tudo, tipo, porra, tinha um conceito visto. Só que não tinha dinheiro pra comer, cara. Saca? Entende? Aí, tipo assim, não, alguma coisa tá errada. Assim, alguma coisa tá errada. E aí foi... Aí eu sou um tanto da cidade, um tanto do mato, do hippie, né? Assim, e aí eu... Que não fuma maconha. Que não Aí eu fui... O cara tem dreadlock, é do mato, uma maconha não. Tu fuma o elétrico? Não. Aí os caras te matam, né? Os caras me matam porque eu fumo cigarrão quando eu bebo. Você sabe que o Rick De La Torre, que é meu amigo, amo muito ele. E ele conhece que ele é malandro, né? Sim. Aí ele contando que quando ele usou rasta, ele foi pra Praia do Rosa. E aí ele ficava olhando lá, os caras meio tirando ele de playboy, né? Branquinho, assim. E aí foi que ele deu um mergulhão. Ele contou, fui lá, deu qual é o nome que vocês chamam de dar mergulho? Tem outro nome, não é dar mergulho. Biquinho. Fui dar um chuá, um boa. Qual é o nome que vocês chamam de dar um tibum. mergulho? Fui dar um tibum. Fui lá dar um tibum lá, não sei o que. Os raios ficam tudo me olhando. Aí eu dei outro tibum, os raios ficam tudo me olhando. Aí ele falou que não pode mergulhar, né? E aí ele mergulhava e deitava na areia. Não pode mergulhar. Aí jogava bola. Como não pode mergulhar? Não, aí o cabelo dele piolho. Com os dread. Não, nada a ver. Aí deu piolho, caiu tudo. Aí ele falou, os dread ficavam me olhando lá. Ele falou que ele, tipo, dava o tibum. O tibum. Dava uma deitadinha na areia. Sim, ficou sujo. Exatamente. Aí que ele descobriu por que os dread, que os Rastafari ficavam olhando pra ele assim, sim, otário, olha o moleque. Botou dread ontem, não sabe de nada. Mas tem isso mesmo, né? De cair na água e botar areia. Cara, eu adoro quando eu tomo banho de mar. Meus dread ficam, porque aí seca o cabelo, os meus dread ficam... Mas não deita na areia. Não. Não precisa. Não precisa, só botar a canga e botar a cabeça. Mas essa coisa da banda sentir no teto, a minha também, que quase... Tem uma hora que você dá um desespero mesmo, né? Aí, tipo assim, aí eu fui pro... a banda meio que acabou porque eu meio que sumi, assim, saca? Eu fui pro Voltou mato. pra casa dos pais? Não, eu fui pra Maquiné, que é um Mata Atlântica, assim. É um lugar que eu vou bastante. Tem várias cachoeiras, assim, é dentro do mato, uns 40, 50 minutos pra dentro do mato. Eu sumi, assim, a galera tentou falar comigo, eu tava muito... Tinha acabado um relacionamento, tava todo errado, saca? E aí eu me afastei da música, assim, tipo, vou só dar aula, não quero mais essas, tipo, né? E aí eu fiquei sem tocar um tempo, fiquei sem compor um tempo. E aí, bicho,
Pá, olha que louco, me lembrando. Aí, tô chegando na casa da minha companheira agora, em 2018. Ela tinha Sob Todas as Forças em vinil. E aí eu tava ficando na casa dela porque ela tava viajando e eu comprei umas Heineken e botei o vinil. Cara, e aquilo me tocou num lugar de novo. Isso agora há pouco? Isso em 2018. E aí me tocou num lugar assim, pô, o que eu tava fazendo tocando rock? Saca na minha cabeça, o que eu tava fazendo tocando rock? Meu, eu sou do reggae. E eu usava meu nome como... Meu nome é André, né? Eu me usava como André Corrêa. Eu negava esse da Silva. Então, peraí, cara. Tipo, a pessoa que eu mais amava era o Vojari. A minha bisavó pariu um preto, né? Filho de patrão com empregada, patrão branco com empregada preta. Cara, tipo, eu sou isso aqui, bicho. E aí me reacendeu de novo. E aí nessa noite eu compus da Silva. Que é a que você tocou no início. Isso, que eu toquei no início. E compus... Aí compus mais umas outras coisas. Tem uma coisas. outra sua que eu botei na minha playlist Radar do Clê. É Patois. Cara, toca Patois pra mim? Toco. Que essa música é linda, cara. Eu adorei. Essa música, ela surge com... A minha companheira é atriz e ela escreve poema também. Em algum momento ela me dá um poema. E esse poema, o começo da letra é esse poema. Então... Né. Deixa eu pegar essa paletinha aqui pra não... É o amor que eu sempre quis. Isso é muito boa. É o amor que está aqui, descabido, destemido, feito luz de estrela rasgando a imensidão. É o amor que eu sempre quis. É o amor que está aqui. Abro o peito feito pássaro a voar. Voo livre longe dentro do teu olhar. E a luz da nossa história brilha desde outros tempos, nos iluminando até esse momento onde o amor veio nos encontrar. Amor que eu quero por inteiro, bem feito sol a me banhar. Amor que é puro e verdadeiro, feito oração, mandinga, patuá. Amor que eu quero por inteiro, bem feito sol a me banhar. Amor que é puro e verdadeiro, feito oração, mandinga, patuá. O que quer dizer patuá? Patuá é como se... como é que eu posso explicar? É como se fosse um símbolo de... Às vezes é um colarzinho, um símbolo de proteção, assim, um patuá. Mas é católico? Não, é mais afrodescendente, assim. E é isso, tipo assim, quando a história do besouro, cordão de ouro, que é o capoeirista, mas lá o mestre, o cara que ensinou ele, dá um patuá pra ele, pra quando ele se sentir ameaçado, ele segurar o patuá e pensar no animal, que ele vai se transformar naquele animal. Ele se transformou no besouro, cordão de ouro, é um objeto de proteção. Entendi. Entendeu? Essa música é bem linda, cara. É bonita, né? Eu gosto também. É engraçado que eu tava escutando você tocar e pensando como que deve ser o jamaicano ouvindo a gente fazer reggae com sétima maior, né? Pode crer, é outra coisa. Eu fico pensando, quem foi o primeiro que botou sétima maior? Acho que o Bob, inclusive. Não, mas não tinha tanta sétima maior. Pô, era só era... I don't wanna... Será que não tem? Eu acho que não. Se não tem, cara, é muito louco, porque todo brasileiro toca com sétima maior. É porque eu posso falar uma grande bobagem, mas assim... Essa coisa do sétima maior com as cordas soltas, assim. Ah, sim. Que o Cidade Negra usa muito, principalmente quando entra o Liminha. Sim. No quanto mais curtido, melhor. Você vê que tem baita várias... disco, né? Baita disco também. Baita disco. Mas é porque virou o Armandinho. Tudo tem sétima maior. A coisa do violão aberto, assim, né? Do violão aberto, né? É meio praieiro, meio... E dá todo um charme, né? Dá um outro rolê. Né? Tipo, eu quando eu fui gravar ela, eu gravei ela toda fechada. Porque eu já fui mais ortodoxo também, assim, tipo... Não, reggae é assim que faz, entendeu? Tipo, cá. Quando eu gravei ela... Aliás, guitarra, eu já tive banda de reggae.
E aí, cara, era um guitarrista que era um bom guitarrista mesmo. E tinha aquele papinho de que tocar reggae é fácil. Ah, não. Meu amigo, tocar reggae é difícil pra caralho. São pouquíssimos os guitarristas brasileiros e baixistas brasileiros que tocam reggae direito. Como tem que ser feito. E eu sou chato com baixista de reggae, assim, Sim. por exemplo, o disco do Gil. Todo mundo que não gosta de reggae achou os baixos do Arthur Maia muito foda naquele disco. Eu detestei. Tá, muita nota. Porra, eu achei uma merda, porque reggae pra mim, aquilo não é reggae, muita nota, não tem muita pausa. Sim. E aí quando o Jamaicano tem a música lá, que todo mundo que tava lá falou, pô, o cara só toca não sei o quê, parece que o próprio cara falou, caralho, eu não vou tocar não, Sim. porque deve, eu imagino, Sim, o cara lá, o Arthur Maia, Jamaicano, o Ruby, quem gravou... O baixista, O Family Man? Era o baixista do The ele Wailers? ou o Shakespeare lá, ou não sei o que lá. Não sei, eu não sei quem gravou. O The Wailers era o Family Man, Aston Family Man. Esse cara é um monstro, cara. É um monstro. E aí dizem, né, no que eu já escutei, que esse cara, quando viu o Arthur tocar, falou, não, peraí, cara, não vou tocar depois de você não, porque o Sim. Arthur é um gênio, né? Mas tocando reggae, porra... Tu achou que passou? Não, pra mim, pra mim o reggae tá no baixo, bicho, tá na respiração, né? Essa era uma briga que... O Bino toca reggae pra caralho. Caralho. O Bi toca de um outro jeito. O Bi também, é. E o Lauro Bico toca pra Quem? Eu não sei caralho. quem é o É o Lauro baixista do Rapa. Ah, pode crer. São irmão do Bino, Sim, né? sim. São foda, bicho. São foda. O do Papas também é foda. É foda. Só que ele bota um pouco mais de nota e tem menos pausa. Ele bota mais Ghost Note. É, exatamente. Mas ele é foda, né? Mas é uma... ele dá uma propriedade ao Papas, né? Ele tem como é que é o nome dele? Amigo do Renatinho. Renatinho, o nome do baixista do Papas. Zé Natalio. Toca pra caralho. O cara que produziu comigo do Spatois, produziu esse disco. Era uma briga que ele tinha, assim. Ele queria que eu abrisse mais um pouco, assim, porque ele é mais do reggae bem pop, assim, né? E na época tava bem ortodoxo, assim, tipo... E aí o Bruno Med, baita produtor também, meu amigão. Foi muito massa trabalhar com ele, assim. Um cara que a gente trabalhava pelo som, saca? Tipo... Tá, a gente chegou... Teve baixo que a gente gravou metade um, metade outro, saca? Fica assim... mas aqui não tá legal. Eu gravava... Aqui não tá legal. Minhas ideias não tão boas. Bota aí. Aí, tipo, da metade ele botava... fechou, saca? Tipo, a gente trabalhou assim. Bruno Med é um cara genial e querido pra caramba. Não, a coisa das pausas. Como é difícil tocar aqueles baixos direito, né? Porque tem uma respiração, inverte onde é a pausa. E é louco. É foda, A vida inteira eu toquei, por exemplo, Natural Mystic do Bob. Bum, bum, bum. Pum, bum. Fácil. Pô, mas não é assim. Cara... Pom, pom, pom... Tum, dum, dum, dum. Não, essa é outra. Mas tudo tem a porra da pausa, claro, né? Tudo. Só que aí quando eu fui ver o The Wailers... Não é assim que ele toca também, não. O Family Man, cara, o som do negócio é outra coisa, é outro jeito. Mas essa... E ele vai invertendo a pausa, é um negócio enlouquecedor, né? E eu acho outra coisa genial nele, que é o seguinte, ele conseguiu trazer a que melodia. eu cantei Crazy About It. Eu tava falando Natural Mystic. Natural Mystic. Ele tem uma coisa genial, esse cara, que ele traz... ele traz a melodia pro baixo. Por exemplo, se tu vai cantar Stir It Up, o que tu vai lembrar primeiro? Do baixo. Pom, 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 One Drop. Pom, One Drop. Tipo, isso é genial, porque os baixistas... Vários... O baixista da Trem Imperial tem isso, de trazer a melodia pra ele e fica como se fosse um riff no começo da música. Cara, são pouquíssimas linhas de baixo brasileiras, por exemplo. Tem a francesa, né? Tem... Aí você tem tum, bum, dum, 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 do Meu Erro. Tem a do Caetano, Deixa eu dançar, não tem um baixo. Se eu não me engano, é Arnaldo Brandão. Eu acho que tem uma linha ali também. Aí tem que começa aí. Que é... Essa aí é... Que é que eu vou fazer agora mesmo. Exatamente. Não lembro o nome que eu acho que não sei se ele é minha ou Bino, também não importa. Aquela parceria dos dois é foda. Bete balanço. Pum, é verdade. Mas não tem muito, se for para pensar. E aí você pega no reggae, tem várias músicas, pra mim é o riff da outra. Até Is Love mesmo, tipo, as músicas pra mim vêm do One Drop, é foda, né? É foda. Tipo... E tocar bem o One Drop é foda pra caralho também. Como que é na Bondô? Qual? Qual?
Do nada mudou. Ah, também. Tom. Não me lembro, mas é isso. Nada muda. Farei, porque é bom pra caralho, é bom pra né? Caralho. E o reggae tem isso, onde o baixo é um protagonista ali. O guitarrista tá todo mundo... É a canção... É que é muito louco. Todo mundo tem que tocar menos. Se toca mais... Porque funciona como uma engrenagem, né? Tipo, a guitarra vai... Pro teclado fazer... Não, e a guitarra é uma faca, né? Se tu vai gravar, tu vai... né? Aí tem aquele delayzinho certinho. É isso. Então a galera começa a tocar muito, aí não gruva. Não gruva. Porque porque o Dead Note também ali da parada, junto, é o que faz o... E aí tem aquele delayzinho que tem um pouquinho em tudo, aquele negócio junto fica foda, fica né? demais. É isso. A batera não vai tocar quando o percussionista der um bloco. 5 discos de reggae que mudaram sua vida. 2000 anos... do Big Mountain lá, o Baby Love Way. O Live in Legacy, acho que é esse o nome, do Steel Pulse. Aquele ao vivo é o animal. Acho que talvez esse pra mim seja um dos grandes discos da Total. história do reggae, né? Sobre Todas as Forças. Que mudou, falta um. Não sei se eu me lembro agora. Eu gostava muito do Africa Unite. Eu não sei se é um disco. O Exodus. Esse é muito bom. Esse é muito bom. Eu botaria nessa lista o do Zig Marley, que tem o Tomorrow Night, que eu acho esse disco muito legal. Primor. E eles têm o ao vivo também, que é foda. Que é o Zig Marley e o Mad Makers, né? Sim. Que é muito foda. E tem um do Yellow Man, que é foda. Eu nunca me conectei muito com o Yellow Man. Porra, mas acho é massa foda. pra caralho também. É massa. A onda eu acho massa, mas eu nunca me conectei muito, assim. E tem vários que eu agora não vou me lembrar, que eu ouvi muito, cara. Eu tenho, assim, 300 de reggae que estão na caixa há 10 anos. Sim. Que eu não tenho onde ouvir. Mas tinha Third World, eu acho que era uma banda Third World, que era boa paca. Cara, é porque eu ia na Modern Sound, época de reggae, e eu comprava todos que tinham. Claro. E o UB40 foi legal pra caralho. O UB40 é muito foda. Tá, e um reggae bem inglês. É menos groovado, mas os baixos são mais simples de tocar, porque não é tão... A pausa você entende ela mais fácil, né? Agora, Steel Pulse, tu não entende, porque... Cara, pra mim, Steel Pulse é tipo tirar os baixos do Rush, só que outra coisa. Pode ser. No ao vivo, principalmente... Porque ele muda a pausa o tempo inteiro. E a bateria inverte, eles invertem um negócio ali que às vezes eu não consigo entender, saca? Eles invertem, quando a bateria tinha que tocar tocando bumbo, tá tocando caixa. Exatamente, e tem as convenções, é muito doido aquele disco, doido, né? Aliás, quem quer conhecer reggae melhor, eu fico muito, assim, esperançoso de que o reggae volte. Quando eu falo volte ao lugar de maior evidência, porque... Óbvio que não é reggae, mas toda essa música good vibe, até o Vitor Clay, Lagoon, Melim, etc., que tem essa conexão com a praia, com o pôr do sol, me diz que cabe algo de reggae voltando a coexistir nessa cena. Só que eu acho que o reggae, às vezes, assim como o rock, ele precisa entender como que ele entra na festa. Pode ser. Né? Porque se chegar na rádio, pelo que eu tenho conversado... Que eu pergunto, porque ao mesmo tempo você tem essas bandas todas, tem uma que tá grande, eu acho que é uma Neva, que tá gigante. Tá grande. O próprio Melim, o Rafa fala, né, que o Melim quando entrou na prateleira, não sei se foi pra ti que ele falou, em algum podcast eu vi ele falando que assim, quando vocês vieram com o Melim, qual que era a prateleira, assim, né, no começo? Reggae. Eles foram na prateleira do reggae. Depois, agora não sei como é que tá, mas é isso. Mas eu vejo essa volta, assim, né, do reggae, né. Porque onde toca essas bandas, pode ter uma banda de reggae, sabe? Onde toca essa galera num festival, pode ter um artista de reggae, pode ter o Cidade. Acho que o Cidade ter parado, porque tá essa briga que é confuso, aí montaram os originais, já não é mais, sabe. Aí o Tony, aquela briga, eu gosto de todo mundo, fico na minha quieto. Mas eu acho que não estar o Rapa acontecendo, que também tá parado, e o Cidade não tá lançando música nova, porque, pensa só, se estoura uma nova música do Cidade, que é um reggae pop, cara, a vibe daquela música já muda a rádio. Total. Então já cabe mais uma depois e uma antes. Mas é doido porque o Netroots, ele conseguiu sair assim, ele é uma banda que tá top sempre. Acho que é a banda mais conhecida
do Brasil de reggae. Mas é louco, porque é uma banda de reggae, eles já não são mais... Já são vistos como uma banda de pop, assim, tipo, eles já... não sei, assim, as pessoas... eu gosto de Nat Roots. Tu gosta de reggae? Não. Mas curto Nat Roots, saca? Porque já entrou num outro lugar, assim. Eu acho isso muito massa, porque levar o reggae pra esse lugar abre portas, né? Tipo, abre caminhos. Não, né? E tem quando a gente falou sobre a mentoria, né? A gente falou muito sobre isso, né? Sim. Cara, é uma prateleira muito fácil de, por exemplo, criar uma campanha e anunciar pra quem gosta dessas coisas todas que a gente tá falando aqui, da cultura do reggae. Quem gosta, gosta. E como não tem muita gente fazendo, nova, pô, eu adoraria. Se eu tô só escutando reggae, vem e aparece mais uma opção pra eu escutar, eu vou escutar. E aí, da mesma forma que não tem tanto, pro Spotify deve ser muito mais difícil também. Quando eu crio uma rádio, sei lá, Maneva, ele não tem tanto artista pra variar quanto quando eu ouço Caetano Veloso, que ele vai ter infinitos artistas que circulam naquela... Então acho que é um trabalho agora de lançamento. Você tá com um disco pra sair. Me conta um pouco que você foi procurar fazer com o produtor do Rael, não é isso? Isso, não, com o guitarrista do Rael, Bruno Dupré. Com o guitarrista do Rael, né? Por que essa decisão de ir pra um outro lado, assim? Porque eu queria me afastar do processo. Sempre tive muito dentro do processo. Tanto com a Trem Imperial, quanto com o primeiro disco que eu produzi com o Bruno Med. O Bruno Med estava junto, saca? Ele é meu irmão, meu querido, meu amigo. Então a gente tava junto, a gente tava pelo som, a gente tava, vamos fazer, pá. Só que eu vi, porque eu fui influenciado pelo reggae dos anos 90, a minha vida inteira. Por Big Mountain, os discos do Skank, os discos do Cidade. Aquela coisa que acho que é o Dudu Marotti que produzia, né? Marotti, craque. Que era um monte de coisinha, assim. Esse é um craque. Né? Então eu tinha isso. Então no meu disco, trouxe essa cara. A gente se inspirou muito nesse disco, nesses discos, assim. O próprio Liminha botava uns loops ali, né? Naqueles discos que eram interessantes. E então a gente se inspirou muito nisso. E de escutar. E aí eu achei que eu gosto pra caralho desse trabalho. Sim, acho muito legal. Me colocou de novo no reggae, assim. Eu me sinto bem quando eu escuto as músicas. Não é uma coisa assim, putz, olha o que eu fiz. Não, tipo, eu acho, legal, sabe? Mas eu queria me afastar. Porque assim, cara, a música mudou. Eu não sou um cara coroa, mas eu não sou mais novinho. Eu tenho 35. Então, tipo, as minhas referências não cabem mais pra uma galera de 20 anos. Sacou? Então eu quis me afastar disso. E, claro, eu tô querendo trazer meu trabalho também mais pro centro, né? Rio, São Paulo. Então eu vim buscar esse sotaque. Porque é um outro sotaque. De jeito de tocar, de jeito de produzir, de pensar a música. Então, com essa coisa minha, que é das melodias que são mais melodiosas, assim, que o Rio Grande do Sul tem essa coisa. Com essa pegada do centro. Então, tipo assim, e aí um amigo me indicou, aí eu tava escutando Rael pra caramba. Tipo assim, e o Rael tem várias coisas de reggae legal pra caramba. Pensei, então vou falar com esse cara. Aí eu falei com o Dupré. Cara, ele é um querido. Além de trabalhar bem pra caralho, tá produzindo todo mundo do reggae. Aí lá tem um movimento muito massa acontecendo chamado Reggae Brazuca. Tem uma galera que tá se movendo, que é uma galera de São Paulo, que inclusive agora na pandemia lançou algumas collabs de juntar artistas mais antigos, assim, mais conhecidos com artistas mais novos e lançaram 4 collabs, 4 músicas, assim, saca? Todo mundo cantando. Que legal. Quem é o cara que organiza isso? Tem um cara? Eu não sei quem é, assim, eu sei que tá a galera do Bloco do Caos, eu acho que é uma banda de São Paulo. Mas legal. Tem um cara que seja Não, é um bem a coletivo. Mente disso aí? É bem um coletivo. O Dupré faz parte, o Bruno Dupré. Seria legal, trazer o Dupré aqui, trazer a galera. Essa galera do Reggae Brazuca, acho que porque é um movimento legal, porque junta a vibrações lá do Nordeste, junta... tipo, eu não fiz parte das collabs, mas eu tive aqui, conheci a galera, tipo, agora quando foi gravar um vídeo lá, diz, Da Silva, manda um vídeo aí. Vai juntando galera nova com galera mais velha e sacou? Que legal. E tá rolando um movimento. Eles têm um blog, tem um canal no Insta, tem todo o rolê. Reggae Brazuca. É aquilo que eu te falei na mentoria, né? Isso. Tentar, de alguma forma, aglutinar. Isso, cara. Né? Tipo, no teu guarda-chuva, informação, curadoria, etc, né? E aí eu acho que foi essa a minha decisão, assim. Tipo, eu quero chegar pra lá. Então aí eu comecei a produzir com o Dupré. E foi muito legal, assim, esse processo de estar longe. De escutar coisas estranhas, às vezes.
ao meu ouvido, respirar, escutar de novo. Escutar de novo e dizer, não, realmente, pá, que legal, é isso aqui mesmo. Aliás, eu acho que isso que você tá falando é importante porque como democratizou as ferramentas de produção, né? Todo mundo passou a ter um cacuete de produtor, porque todo mundo começou a né? Quase todo mundo passou a se autogravar em casa, o que é lindo, porque, imagina, antigamente gravar disco era uma coisa cara, poucos podiam, então você necessitava de uma gravadora para gravar um disco. Mas, ao mesmo tempo, também, essa possibilidade de todo mundo se autoproduzir, todo mundo se auto-intitula artista-produtor, uns são bons e conseguem, outros não, mas o olhar de fora ele é importante. Total. E você delegar e confiar para quem você está delegando te dá a oportunidade de coisas que você jamais pensaria. Sim. Ou se você estivesse ali na cola do produtor, você não deixaria ele nem experimentar a ideia. Total. Porque às vezes uma ideia começa aqui, ela lá no fim ela vira outra coisa. Total. E às vezes você melindrado, né? Ou tem um outro fenômeno da era home studio, que é a tal da como que é o problema? A maldita demo. A demo que eu fiz em casa. Não, é a maldita pré. Sim. Aí o cara faz a porra da pré, fica um ano amando aquela pré, aí tem toda aquela relação afetiva com a porra da pré, procura a porra de um produtor pra fazer a pré. Não, peraí, mas na pré tinha... Porra, vai tomar no cu, então lança a porra da pré. Sim. Cara, então, se afastar do processo, dá a possibilidade, porque no final das contas só vai sair se você aprovar. Claro. Então deixa o cara experimentar, não veta a ideia antes, sabe? Assim, eu acho que se eu tivesse junto, eu acho que o trabalho não tá tão maduro, sacou? Eu realmente acho que não estaria tão maduro, porque esse trabalho eu tô orgulhoso também, assim como eu tô orgulhoso sou orgulhoso daquele outro da Silva Todo Brasileiro tô orgulhoso desse também, como um processo de, pá, que legal, cheguei num lugar que não é eu, que é eu, mas que não é tudo aquilo que eu carrego comigo, saca? Não sei dizer, assim, tem um afastamento. Tem um frescor. Isso, né? Tem uma coisa nova, é uma coisa nova pra mim. Que também o extremo ao contrário também não pode. Que é você procurar um produtor pra gravar teu disco, o cara te ignorar e fazer o disco que ele quer. Não pode. O disco é seu. Você é o astro desse teu processo. Então acho que é o meio do caminho. É você confiar que aquele cara pode trazer soluções novas pra ti. Isso. Um frescor, óbvio que você tem que brifar ele muito bem. Claro. E mais importante, entender muito bem quem é esse produtor que você tá procurando, o que ele já fez. Isso foi uma escolha assim, tipo, porra, eu tô curtindo Rael, tô procurando uma galera, tô procurando chegar em São Paulo, sotaque de São Paulo, tem esse cara aqui, é um querido, trabalha bem pra caramba, tá produzindo todo mundo dos reggae lá de São Paulo, não sei o que, tá aqui o cara, né? Não tem por que ser outro. E isso, assim, tipo, e ao mesmo tempo que era, isso eu não gostei, a gente pode tentar fazer ele na hora, tipo assim, nunca teve mas saca? Não teve isso, não, mas é a minha criação aqui. Então cara, a gente produziu durante a pandemia. Então é isso, eu mandava uma guia. Muito legal. E aí ele mandava uma pré. E aí é por esse caminho, a batera pode dizer, não, isso aqui. Beleza, aí fechamos um caminho, então agora vamos trilhar ele. Não, e tá bonitão. Tá bonitão, assim, eu também tô feliz. Irmão. E eu sou esse cara que eu odeio home studio, eu odeio estúdio, bicho, assim, de ficar mexendo. Meus amigos brigam comigo, cara, tu tem que ter pra fazer as tuas prédios. Cara, eu adoro estúdio, mas eu gosto de ficar pronto. Eu sou aquele cara, quando tô produzindo, que eu gosto de ver pronto. Sim. Esse povo que ama o processo e fica 6 anos fazendo um disco. Eu sou virginiano, eu enjoo, daqui a pouco eu acho aquilo uma merda. Vem cá, queria te perguntar uma coisa, o que você achou do nosso processo de mentoria, cara? De mentoria? Cara, pra mim foi super importante, porque eu tinha exatamente o que eu tava falando ontem, eu sabia do lugar que eu tava e por que eu tava vindo pra cá, né? Por que eu ia fazer contigo, e a gente já tava num processo que eu já tinha te perguntado umas coisas, coisa de confiança, né? Que a gente falou durante a pandemia, coisa de quem confia, tipo, eu entrei nessa mentoria fazendo o valor dela, porque eu acho que era alguém que eu tava confiando no processo que eu ia aprender. Então, me fez refletir sobre várias coisas, como essa coisa de branding, de aprender quem eu sou como marca, toda essa função, pra mim, eu nunca tinha pensado sobre isso, né? Então já me esclareceu ideias e a coisa dos conteúdos, dessa parada assim, que tu é um cara que tá sempre postando e me incentivou muito a fazer. Vai lá, faz o negócio, não tem ninguém do reggae. Então pra mim foi
foi profundo, assim, essa questão de me aprofundar na minha carreira, de me conhecer esse processo, tipo, estar mais perto do que é o business, do negócio, não só da artista, saca? Eu acho que pra mim foi isso, importante. E foi muito, eu entrei muito sabendo o que eu queria também, que era coisa de abrir portas, de conectar com pessoas que eu talvez não conseguiria conectar se não fosse através da mentoria. Pra mim, cumpriu todos os meus objetivos, assim, não sei se cumpriu os teus, tipo, saca? Mas pra mim cumpriu todos os objetivos que eu queria nessa mentoria. Eu também esse processo não termina, porque eu vou fazendo amigos, né? Pode crer, sim. Talvez em outras, eu não sei o que vai vir pra frente, claro. Mas assim, nessa turma eu saio daqui com amigos, novos amigos. Sim, então, pode crer. Aí a gente vai se falar muito na vida ainda. Tamo junto. Porra, obrigado, viu, meu amigo? Eu que agradeço, baita papo. E vamos falar de música, né? Boa sorte nos teus projetos. Valeu, meu irmão. E a casa tá aqui aberta pra ti. É nóis, tá? Tamo junto. Obrigadão. Obrigado. Mesmo, de verdade. Gente, amei esse papo. Procurem Da Silva no Spotify. O disco que ele falou, que é Todo Brasileiro. Da Silva é Todo Brasileiro, é legal pra caramba. Na minha playlist lá, Clemente Magalhães no Spotify, tem lá no Radar do Clê, tem essas duas músicas que eu escolhi, que é a Patuá. Patuá e Da Silva Todo Brasileiro. Da Silva, que eu adoro. Então, se você curte reggae pop, vai lá. Eu digo, só pra procurar Da Silva Reggae, senão não aparece. Se bota Da Silva junto, reggae separado. Jura? Aham. Da Silva junto, reggae separado. É difícil. Aí eu tenho que sempre lembrar, né? Da Silva, reggae. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu.